Nessa aula a gente vai falar sobre como captar clientes, né, sendo contador, usando o tráfego pago como o tráfego pago. Eu vou criar uma campanha ao vivo, vou mostrar todas as, né, as configurações, como é que vai funcionar, tá? Então, como que a gente faz campanha de tráfego pago, beleza? O que acontece? O tráfego pago, né, ele ele tem várias plataformas que a gente pode anunciar, beleza? Então hoje tem o Meta, né? O Meta Ads que a gente fala, a gente consegue anunciar ele no Instagram, Facebook, né? Tem o Google, que é muito poderoso, e tem também TikTok, tem como anunciar no Pinterest, Taboola, né? Todas as plataformas aí hoje, né? Que de rede social, QI, Kawaii, né? Você consegue fazer anúncio, beleza? Esse é o primeiro ponto. E o que acontece, né? Só vou explicar um pouquinho antes da gente iniciar, né, a parte do conteúdo. O que acontece? Quando a gente vai fazer anúncio, a gente tem que entender um negócio seguinte, né? Não adianta a gente fazer anúncio se a nossa estrutura, né, se o nosso funil de vendas, então vou fazer um funil aqui só para exemplificar, né? Nosso funil de vendas, esse funil de vendas ele é 3 etapas, tá? E são muito importantes. Então tem aqui, a gente fala que é o topo, né? O topo do funil, tá? Esse topo do funil são pessoas que estão te descobrindo, tá? E aí a parte aqui é o meio do funil e aqui é o final, tá? Então, o que acontece? As pessoas que estão aqui no topo do funil são pessoas que estão te descobrindo, te conhecendo. Então, muitas vezes a pessoa não vai te comprar de você e contratar o seu serviço de contabilidade na primeira vez. Ele precisa, literalmente, ele vai te conhecer, tá? E aí ele vai avançando aqui, ele vai para o meio do funil e depois ele vem para o final. O final é onde vai acontecer a conversão, tá? Então, quando a gente usa as plataformas, cada plataforma de anúncio, ela tem um objetivo específico, tá? Então, exemplo, o Instagram e o Facebook, o objetivo dele é literalmente o topo, fazer as pessoas te descobrir, né? Você vai alimentando depois, por exemplo, a pessoa viu um vídeo seu, viu um anúncio, né? Às vezes esse anúncio é com o objetivo de mandar mensagem ou objetivo de um cadastro, né? Já é para vender. Porém, esse lead, antes dele fechar com você, ele vai olhar seu perfil, beleza? Então, por isso que é muito importante que o seu perfil do Instagram, né, ele esteja muito bem feito, né, igual na última aula que eu expliquei. Ele precisa que tenha, né, ali o nome do seu Instagram esteja muito bem feito, a bio do seu Instagram esteja muito bem feita, né, o nicho, ele é muito importante, porque quando a pessoa te seguir, né, você está rodando um nicho, exemplo, para psicólogo. Se você se o seu perfil do Instagram, a comunicação do seu perfil, ele fala com, exemplo, engenheiros, né? Tem muito conteúdo aleatório com vários públicos. Esse profissional, esse psicólogo, ele não vai te seguir. Por quê? Porque o seu Instagram não fala com ele, então não faz sentido um profissional te seguir. Então, por isso que é muito importante a gente ter o nicho, né? Nichar literalmente a nossa comunicação, porque vai ser mais assertiva, tá? Então, você precisa arrumar o seu funil, porque não adianta a gente rodar anúncio se a estrutura da sua rede social, tanto ali o TikTok, o YouTube, né, o Instagram não esteja alinhado. O resultado do tráfego pago ele é 20% só. Então, o seu perfil ele tem que converter 80%. Então, precisa estar bem estruturado. Então, muitas vezes você já fez anúncio e não teve resultado. Por quê? Porque não está alinhado a persona, a bio, a sua comunicação. E aí não adianta você gastar dinheiro com anúncio que você não vai ter resultado. Beleza? E aí você vai atrair essa pessoa, vai criar conteúdo para gerar consciência, ela saber que você é a solução para o serviço dela, e aí vai ter outro tipo de conteúdo que é o conteúdo para venda, fazer esse seguidor seu vir pedir um orçamento e você conseguir fazer uma reunião com ele, beleza? Então, por isso que é muito importante você ter e saber como é que funciona esse topo, meio e final de funil, tá? E vamos só falar rapidinho, só para entender, quando você, no caso, vai utilizar as redes sociais, no caso o Instagram, ele é literalmente esse funil. O cliente começa ali no topo, vai para o meio, vai para o final. Quando você vai anunciar no Google, o Google ele já é as pessoas, ele já é literalmente o final do funil. Por quê? Porque são pessoas que estão buscando
o profissional específico, ele já tem a dor, ele está buscando a solução. Então, exemplo, se um psicólogo já está buscando no Google abrir CNPJ, contabilidade especialista em psicólogo, ele literalmente ele já está no final, porque ele precisa arrumar um profissional para resolver a situação para ele, beleza? Então, por isso que cada plataforma de anúncio, ela tem um objetivo diferente e é muito importante que você entenda cada objetivo e cada plataforma para você conseguir ter resultado. Tá? Então, vamos, né, a partir do momento que a gente entendeu qual que é o objetivo do Instagram, qual que é o objetivo, né, das redes sociais de anúncio, vamos começar o conteúdo, tá? Então, assim, como que a gente vai captar cliente usando tráfego pago? Então, beleza. Ó, hoje eu vou mostrar para vocês, né, contador, como captar clientes usando tráfego pago. E no final da aula eu vou criar uma campanha ao vivo, na prática, com vocês, tá? Então, o que a gente precisa acertar aqui? A gente precisa acertar, a gente precisa ter um objetivo certo, segmentação certa, criativo certo, o anúncio no ponto, tá? Então, tanto para mensagem quanto para cadastro. Então, a gente precisa saber o objetivo que a gente vai usar no anúncio, a gente precisa entender a segmentação, como fazer a segmentação, como fazer um criativo e como fazer esse anúncio na prática, tá? Eu vou mostrar para vocês cada passo. Então, essa aula, literalmente, ela vai poupar tempo e vai diminuir que você evite e erre, né? Como 90% dos contadores erram. Por quê? Não, o contador, ele não sabe fazer anúncio, ou ele nem entende e às vezes acaba contratando uma agência que nem é especialista em tráfego pago, né? Você coloca um profissional que não entende do seu segmento, não sabe como é que funciona o cliente, né? E aí literalmente você vai investir, vai pagar para uma agência para fazer para você e você não vai ter resultado. Então é muito importante você, além de saber fazer, você entender para você poder terceirizar essa demanda aí do seu escritório, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que o tráfego pago ele não funciona se você não souber o sistema por trás. O que é esse sistema? É o funil, tá? Então, se você literalmente não tem funil, não sabe como é que funciona, você não vai ter resultado. E o anúncio ele é só 20% do processo, tá? Então, você precisa ter toda a sua estrutura de funil para rodar tráfego pago. Muitas vezes você roda sem ter estrutura, sem ter funil, e aí você não vai ter resultado de jeito nenhum. Então, hoje eu vou te mostrar porque o tráfego ele tem falhas, tá? Como fazer para funcionar, e eu vou te mostrar na prática, tá? Então, qual é a verdade sobre o tráfego pago para os contadores, tá? Eu vou falar os erros comuns, tá? Que eu vejo os profissionais cometendo. Então, eles usam o objetivo errado, não sabe fazer um objetivo correto de campanha, não sabe criar criativos, não sabe, faz criativos genéricos, criativos, né, sem literalmente ter uma copy, sem ter uma estrutura de tráfego pago, joga às vezes o lead para o WhatsApp direto, muitas vezes vem lead desqualificado, gente que às vezes nem é empresário, né, nem entende, né, e aí joga aquela pessoa, você vai conversar com aquele lead, ele nem quer abrir empresa, ele clicou, ele é muito desqualificado, tá? E você precisa também fazer uma segmentação ruim, e aí não tem uma oferta clara, não tem funil de vendas no Instagram, e quando vai fazer a reunião, faz uma reunião sem script de venda, faz uma reunião sem saber, né, o que vai falar para o lead. Então o lead entrou na reunião, beleza. O que você vai falar? Qual que é o roteiro, né? Qual que é o passo a passo? O que você tem que conversar? Como é que você vai vender para esse cliente? Então, você precisa ter um script montado. Você precisa ter um roteiro de vendas. Porque o tráfego pago, nada mais, nada menos, que ele vai jogar esse lead para você. E as vendas acontecem no atendimento. Então, o tráfego, ele leva as pessoas. Só que ele pode levar gente qualificada e gente desqualificada. E aí você tem que ter uma pessoa, né, ou você mesmo ali, para atender esse lead e conseguir, tá? Filtrar e vender para esse público, beleza? E também um erro muito comum, não sabe analisar métrica, não sabe se a campanha tá boa, né? Se a campanha tá dando resultado ou não, também não sabe quanto tempo esperar para ter resultado, tá? Então vamos seguir aqui. Muitos erros que eu vejo também, contrata uma agência, não sabe tráfego, a agência não sabe de tráfego pago para contabilidade, às vezes a agência faz
um determinado nicho, ou essa agência são pessoas sem experiência, e aí você torra dinheiro e acaba não tendo resultado nenhum, tá? Então, o que que funciona, tá? Primeira coisa, a gente precisa ter uma estratégia antes da prática. Então, você precisa entender o sistema. O que acontece? Primeira coisa, objetivo, tá? Então, a gente usa tráfego, objetivo de tráfego, para remarketing. Por quê? Porque são pessoas que já te conheceram, já foram impactadas no anúncio. Então, exemplo, você rodou uma campanha de mensagem, essa pessoa não mandou mensagem, mas ela foi impactada pelo anúncio. Você rodou uma campanha de cadastro, a pessoa não se cadastrou, mas ela foi impactada pelo anúncio, ou ela foi no seu perfil, olhou e não veio falar com você, você pode fazer uma campanha de remarketing. O que é remarketing? Reimpactar aquela pessoa que viu aquele anúncio. E essa campanha, a gente tem que usar o objetivo de tráfego. Por quê? Porque já é uma pessoa mais qualificada, ela já viu um resultado. Você não pode usar tráfego com objetivo de mensagem, tá? Ou de lead. Por quê? Porque são pessoas muito curiosas. São pessoas que não são qualificadas, só clicam em anúncio que vê. Então a gente precisa usar objetivos de lead ou de engajamento, tá? Mensagem é um objetivo que é o objetivo de engajamento, tá? Esse objetivo de engajamento, ele traz um público mais qualificado, ele é bom para público frio e também para público quente. Público frio, a pessoa que nunca te conheceu, vai ser impactada pela primeira vez, e quente são pessoas que te seguem ali, né? Pessoas que engajou com o seu Instagram, pessoas que viu o anúncio, pessoas que assistiu o vídeo. E o terceiro objetivo, que dá muito resultado, a gente consegue filtrar o lead, né? Trazer pessoas mais qualificadas, são o objetivo de cadastro, tá? Por quê? Porque o objetivo de cadastro, a gente consegue fazer um questionário ali antes dele mandar a mensagem. Então, perguntando se ele tem CNPJ, se ele tem contador, qual que é o faturamento que ele tem, tá? Então, isso aí ajuda muito a trazer pessoas mais qualificadas para o seu escritório aí. A gente precisa fazer criativos baseado na dor, tá? O criativo, ele literalmente, ele que filtra as pessoas. Então, sempre ali nos seus anúncios, né, você vai anunciar para psicólogo. Então, exemplo, pare de pagar imposto errado, psicólogo. Sempre você tem que ter a palavra do profissional ali no seu anúncio, tem que falar a palavra. Por quê? A inteligência, né, o pixel do Facebook, ele entende o profissional. Então, quando você fala psicólogo, nutricionista, essa palavra já é um filtro para ajudar o pixel do Facebook a procurar pessoas que são psicólogos. Então, você sempre tem que falar no seu anúncio, psicólogo. Você fala assim, pare de pagar imposto errado. E não falar o psicólogo no seu anúncio, ou não está escrito na imagem que você fala, você não consegue filtrar o profissional. Então, eu sempre recomendo, tenha que ter no seu criativo sempre o nome, né, do profissional. No caso, nutricionista, não abra CNPJ, nutricionista, não abra o CNPJ antes de ver isso. Engenheiro, 3 erros que o engenheiro faz ele pagar mais imposto. Então, sempre o profissional tem que estar ali no anúncio, tem que estar ali, beleza? E a terceira parte, a segmentação. Então, a gente tem os objetivos de criar público, que são, exemplo, lá você pode deixar aberto, deixar a própria inteligência do Facebook procurar o profissional, só que o seu anúncio ele já vai ser um filtro, tá? E a segmentação, onde a gente vai colocar ali o profissional. Então, a gente consegue colocar ali psicólogo e os interesses do profissional, tá? Então, o item 4, a rota certa, tá? Então, a gente precisa ter o anúncio. O anúncio ele vai jogar para o cadastro ou para o WhatsApp. E aí o cadastro ele é um pouco mais caro, porém você já consegue o lead mais filtrado, um lead mais segmentado, porque ele respondeu as perguntas. Você vai analisar se ele é um lead que vale a pena entrar em contato. Já o WhatsApp vai vir muita gente desqualificada. Por quê? Porque todo mundo vai querer mandar mensagem ali, né? Então, às vezes a pessoa manda mensagem que clicou errado, ou a pessoa só quer tirar uma dúvida. Então, você vai ter uma demanda muito alta de mensagem. No meio dessas multidão de mensagem aqui, vai ter um lead qualificado, então dá mais trabalho. Eu gosto muito de rodar cadastro. Por quê? Porque o cadastro eu já vejo ali. Eu pergunto se tem faturamento, se tem CNPJ, qual que é o regime tributário, se já tem contador. Então, tudo isso aí filtra, tá? E aí, você vai deixar tudo isso pronto ainda hoje. Eu vou mostrar como é que a gente vai fazer toda essa configuração aqui junto com vocês. Então, agora, a gente vai entrar na parte prática, tá? Então, a gente vai construir a campanha aqui ao vivo, vou mostrar a página para vocês.
Teve uma pessoa que perguntou, deixa eu ver aqui, contador que ainda não tem CNPJ consegue converter leads no tráfego? Com certeza, Gustavo. O CNPJ não tem nada a ver com você captar cliente, tá? Quando eu iniciei, eu captei muito cliente, demorou um tempão para mim abrir o CNPJ, tá? Então, assim, comecei no CPF, fui captando, criando, aí quando eu já tinha uma quantidade ali de umas 50 empresas e eu mandava o meu sistema, né, meu boleto da mensalidade, eu mandava pelo Asas, que é o sistema que eu utilizo aqui, aí é meu CPF, né, meu nome é meu CPF, eu falei, preciso deixar mais profissional. Aí eu abri o CNPJ certinho, aí vai hoje lá CD Contabilidade Digital, né, CNPJ, mas demorou um tempo, já tinha um resultado bom, e aí que eu fui mexer com o CNPJ. Por que eu vou gastar dinheiro com CNPJ, essas coisas, sendo que eu não tenho cliente? Então, o foco principal é colocar cliente no seu escritório. Então, se você tem cliente, faz sentido. Agora, se você não tem cliente, para que vai, né, gastar isso? Isso não impede nada, tá? Porque a pessoa vai fechar com você por conta da autoridade percebida, por dominar o conteúdo, literalmente você saber, né, conduzir uma reunião, mostrar que você é um contador que sabe resolver o problema, ter rede social muito bem feita, isso aí vai gerar autoridade. Teve algumas dúvidas que o pessoal perguntou, eu vou responder aqui. Então, assim, qual o conteúdo postar no tráfego pago? Então, assim, tem duas formas. Exemplo, tem o conteúdo que você publica no seu feed ali, né? Aí eu sempre falo, até na última aula eu falei, quando você for criar um conteúdo, esse conteúdo ele precisa ter um CTA, né? Um CTA é o quê? Ele é uma chamada para ação. Então, todo Reels que você for fazer no seu Instagram, ele tem que ser intencional, tem que ser feito por algum motivo. Então, exemplo, eu vou fazer, tô falando com o psicólogo, beleza. E aí o que acontece? Se eu falo com o psicólogo, sempre eu tenho que usar uma estrutura para fazer esse Reels. Esse Reels ele tem que vir seguindo uma base. Então, exemplo, ele tem que ter ali um gancho para chamar a atenção. Então, exemplo, psicólogo, você está pagando muito imposto na pessoa física. Será que vale a pena ter um CNPJ? Quer dizer, fiz um gancho falando o nome do profissional e, né, gerando um interesse. Aí eu começo. É, no CNPJ você vai pagar muito menos imposto, você consegue pagar 6% no CNPJ, sendo que na pessoa física você pagaria 27,5%. Então você já gerou um conteúdo e fala assim, se você quiser tirar uma dúvida, quiser ganhar uma consultoria gratuita, escreve agora CNPJ ou clique no botão do WhatsApp. Quer dizer, o CTA escreva CNPJ e me chame é, no WhatsApp. Então tem um CTA nesse Reels. Aí, a partir do momento que eu faço Reels, né, que tem esse CTA lá no meu feed, aí eu posso pegar esse Reels do meu feed ali e patrocinar. Por quê? Porque esse Reels ele já tem a estrutura para anúncio, ele já tem um CTA, porque não adianta nada eu pegar um Reels que não tem CTA, que não tem uma chamada para ação no final. Então, quando você rodar esse anúncio, a pessoa vai ver um conteúdo, mas não tem o que ela fazer, ela não sabe o que ela vai fazer. Então, não faz sentido você anunciar um Reels que não tem CTA. Então, desde quando você for produzir conteúdo, você já produz da forma estratégica. Pensando ali na estrutura, e sempre esse Reel seu tem que ter um gancho para a profissão, chamar a atenção, né, desse público, e tem que ter um CTA, porque quando você for fazer campanha, você pode pegar esses Reels do seu feed, né, os melhores Reels, os Reels que chamou a atenção, os Reels que teve comentário, e aí você faz campanha e faz anúncio deles, beleza? Qual valor precisa investir e por quanto tempo a campanha precisa ficar rodando? Então, assim, hoje eu recomendo pelo menos de 30 a 40 reais por dia, tá? Para você fazer campanhas, uma campanha de cadastro, porque os leads de cadastro é mais caro, então depende do público, mas normalmente é uns 12, 15 reais cada lead que vai se inscrever ali, né? Então você precisa de pelo menos uns 10 a 20 leads, né? Desses 10 a 20 que vai ter ali 2 ou 3 qualificados, é normal. Então, aí desses 3 que você vai entrar em contato, pode ser que você feche um. Então, você vai gastar em torno de uns 300 reais, 350 reais para fechar um cliente no seu escritório. Então, você precisa, né, por exemplo, dizer que você tem 30, 40 reais por dia, você consegue investir. Então, você vai ter que fazer uma campanha só e deixar ela rodando pelo menos por 10 dias, tá? Claro que precisa ter o objetivo certo, precisa estar com o formulário bem feito, precisa estar com o criativo bem feito. Aí você aguarda esse processo. Não adianta, no primeiro dia que gastou 30, 40 reais, não teve nenhum que se inscreveu ali, nenhum que preencheu, é normal. Tem campanha que demora 3, 4 dias para começar a performar, a inteligência começar a entender quem é seu público, e aí que começa a entregar para as pessoas certas. Então você tem que ter paciência
e saber também analisar as métricas, né? Olhar lá, o custo por clique tá bom, o CTR tá bom, né? Para saber se realmente, ou se o anúncio é muito ruim. Tem isso também. Às vezes o anúncio é muito ruim e não converte. Então você precisa também entender as métricas aí para não torrar dinheiro à toa. Tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Então, exemplo aqui, eu anunciei nessa conta aqui, ó, eu já gastei R$ 34.000, ó, em anúncio. Essa conta aqui, 01, já gastei R$ 26.000 em anúncio, tá? Então, quer dizer, tem bastante experiência. Essa aqui é uma conta minha nova ainda. Eu tenho uma conta mais antiga que eu já gastei quase uns R$ 120.000 em anúncio, tá? Mas esses anúncios que eu gastei mais da outra vez é quando eu tinha uma loja de um e-commerce, né? Eu tinha antes, no período de transição para montar o meu escritório, eu montei um e-commerce, vendi muito esse produto através da internet, foi onde eu aprendi muito tráfego pago e com esse conhecimento dessa loja online eu apliquei para captar cliente para o meu escritório, tá? Então, vou mostrar para vocês que eu tenho bastante experiência. Então, vamos aqui, ó. Eu estou entrando aqui na campanha, tá? Aqui na minha conta de anúncio. Essa conta de anúncio aqui, né? Você vai ter que fazer o cadastro no seu Facebook. Então, exemplo, você entra aqui no Facebook, ela vai aparecer bem aqui, ó. Você vem aqui em ver mais nessa lateral aqui, ó. Ela vai ter aqui, ó, gerenciador de anúncio, tá? Aqui. Aí você vai vir para essa tela aqui, tá? Então, você entra no Facebook, faz o cadastro, vincula a sua página, né? O seu Instagram, e aí você consegue fazer o anúncio. Então, eu vou criar uma campanha com vocês, uma campanha de mensagem e uma campanha de cadastro. Duas campanhas que dão muito certo. Eu recomendo você testar as duas. Eu tenho R$ 50 por dia, divido 25 para cada uma. Beleza. Testa as duas por 10 dias e vê qual que vai vir lead mais qualificado, tá? Porque também não tem como eu falar para você, faz só uma ou faz só outra, e aí você não vai ter certeza que, por exemplo, igual a minha aqui, ó. Eu tenho uma campanha de leads psicólogo, tá rodando R$ 35 por dia, já me deu 5 leads, tá? Já me deu 5 leads, uma campanha nova. Então ela vai melhorando. O valor da exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Exemplo aqui, ó. O custo por cadastro está saindo R$ 36. Então, assim, tá caro, mas ela vai otimizando, vai melhorando, porque os anúncios, né, tão bons, é que o Facebook não entendeu o público ainda, mas aí com o tempo ela vai baixando. Desses 5 leads aqui, um desses leads aqui vai abrir CNPJ comigo, já tive sorte, entendeu? Mas às vezes eu vou falar com 10 e talvez um vai abrir. Então, assim, não tem jeito. É persistência, né, teste, e vai melhorando, tá? Então vamos lá. Então vamos criar. Só que assim, como é que funciona os anúncios, né? Você precisa criar um anúncio utilizando o método AIDA. Então como é que a gente cria anúncio? Eu vou mostrar para vocês na prática como é que cria anúncio, tá? Então a gente está aqui, ó. Tá aqui. Então eu tô aqui no chat GBT, tá? Aqui no chat GBT, o meu é pago. Então eu acho que vale a pena pagar. O que eu vou falar para o chat GBT aqui, ó? Ó, chat, cria para mim 3 criativos para anúncio de vídeo. Cria esses 3 criativos utilizando o método AIDA, tá? Para mim gravar no teleprompter. Então, é que eu já conversei com o chat, já criei público, né? Ele já sabe quem que é meu nicho no segmento. Então, ele já vai criar aqui para mim, vai me ajudar muito, tá? Então, aqui ele criou para dropship. Eu quero que você cria para psicólogo, por favor. Ó, então ele vai criar aqui. Lembrando que qual que é o objetivo do formulário? Você nunca vai querer vender direto para o seu cliente. Você tem que falar que ele vai ganhar alguma coisa, tá? Então ele vai ganhar uma consultoria, ele vai ganhar uma análise tributária. Então aqui, ó, psicólogo, deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você tem certeza que está pagando seus impostos de forma correta? Mais de 80% dos psicólogos que eu atendo estavam no regime errado, pagando muito mais do que deveriam.
principalmente por causa do cálculo incorreto do fator R e a escolha errada do KNAI. Quando eu ajustei isso, muitos reduziram o imposto imediatamente, alguns cortaram pela metade. Quer saber se você está pagando imposto do que deveria? Clica no botão e preenche o formulário. Quer dizer, qual que é o objetivo desse aqui? Fazer a pessoa preencher o formulário. Tá? Por que, que eu estou rodando o formulário? Porque já vem o lead ali com o telefone, se ele tem CNPJ ou não, se ele, né, tem contador ou não, então já vem um lead mais qualificado, eu já sei quem é a pessoa. Né? E não é qualquer um também que vai ficar preenchendo o formulário. Se eu quisesse que fosse para o WhatsApp, a ação seria que, quer saber se está pagando imposto, mas não deveria? Manda agora mensagem no WhatsApp. Então, quer dizer, cada objetivo tem que ter o CPA final ali. E você está vendo aqui, ó, método AIDA é o quê? É atenção, interesse, desejo e ação. Então, ele vai criar literalmente um criativo com um gancho, gerando interesse, desejo e ação. Então, eu pegaria esse texto aqui e gravaria no teleprompter. Eu colocava no teleprompter, né, aqui, gravaria no meu celular, e vou ler o conteúdo e vou gravar o criativo. Vou fazer pelo menos 3 criativos. O que acontece? Quanto mais criativo você fazer, melhor, tá? Quanto mais, melhor. 5, 6, né? É melhor. Mas no início você pode testar com 3, mas eu recomendo ter mais, porque quanto mais criativo, um desses pode performar muito melhor e o seu custo de cadastro pode sair, ao invés de sair por R$ 35, pode ser por R$ 10. Então você pensa, com R$ 100 ter 10 leads, ao invés de gastar 350 para ter 10, né? Então quer dizer que desses 10 pode ser um cliente que você já vai fechar com você. Aí você gastaria R$ 100 para ter um cliente no seu escritório. Então vale muito a pena, tá? Então beleza. Gravaria isso aqui, faria o vídeo filmando aqui no frontal, editaria ele, colocaria legenda, tá? E agora a gente vem aqui para fazer a campanha. Então estou aqui no meu gerenciador de anúncio. Deixa eu, não tá mostrando. Aqui, ó, tô aqui no meu gerenciador de anúncio. Vou clicar aqui, ó, em criar. Beleza? Então, aqui são os objetivos de anúncio. Então, reconhecimento é quando eu quero que as pessoas comecem a me conhecer. Isso aqui dá muito certo se você for, por exemplo, você é especialista no nicho de psicólogo. Então, você faz um vídeo mais institucional, falando quem é você, como é que é o seu escritório. Aí, esse aqui ele roda, ele mostra muitas vezes para a mesma pessoa. E a pessoa, quando ela vê um anúncio de engajamento ou lead, ela já vai lembrar de você. Mas o que eu recomendo? Esses 2 objetivos aqui, ó, já para captar direto logo. Se você tiver dinheiro, vale a pena gastar com reconhecimento. Tem uma campanha direto rodando. Mas se você quer otimizar e já vender direto, se não tem muito recurso, vai em engajamento e leads. Engajamento é para mandar mensagem no WhatsApp, Instagram, e leads é para fazer campanha de cadastro. Vamos fazer uma de lead primeiro. Então, estou aqui no continuar. Leads, continuar. Então, aqui eu vou colocar o nome da campanha. Cadastro. Leads. Psicólogo. Psicólogo. Beleza. Aí eu vou deixar sempre aqui, ó, orçamento nível de campanha, tá? E eu sempre começo as minhas campanhas com R$ 35 por dia, tá? Quanto mais orçamento, mais rápido você vai ter o retorno, né? Se mais rápido você vai saber se está funcionando ou não. Então, na primeira parte aqui, na parte só da campanha, é só isso aqui, ó. Então, é só o nome, o orçamento e o valor diário, beleza? Aí a gente vem para a segunda parte, que é o conjunto. Aqui a gente vai segmentar, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar aberto. Só escrevi aqui que está aberto, tá? Então, qual que é o objetivo? Ó, aqui, ó. Formulário instantâneo. No site e instantâneo. Você vai clicar aqui para você criar esse formulário. Eu vou criar com vocês. Aí a gente vem aqui, tem que ter um pixel cadastrado. Tá? Eu vou deixar um pixel aqui só para preencher. Você tem que criar aqui para ele armazenar os dados e saber quem fez. Qual que é o evento de conversão? Lead. Lead. É a pessoa que vai preencher. Aí pode vir para baixo, a gente vai vir nessa parte aqui agora. Ó. Sempre recomendo, igual hoje é dia 19, você vai colocar sempre o dia subsequente para começar à meia-noite, né? Para gastar dinheiro no outro dia, tá? Para não torrar o seu dinheiro. Então, no outro dia, e a gente vem aqui na parte de público, tá? Tá vendo o que tá escrito assim? Advanter.
mais ativado. Ele literalmente é uma inteligência aberta do Facebook e ele vai buscar um público para você. Mas como é que eu recomendo você ajudar ele, né? Você vem aqui, ó, clique limitar, trocar configuração. Aí a gente vem aqui, ó, tá vendo? Agora ele abriu a opção de direcionamento detalhado. O que que é isso? Aqui ele deixa você escrever uma sugestão. Então, por exemplo, vou pesquisar aqui, ó, psicólogo. Tá vendo? Ó, psicologia, ciência, ó, desenvolvimento pessoal, identidade, ó, motivação, psicologia, autoconhecimento. Você pode colocar tudo que você achar que é correlacionado à psicologia. Por exemplo, emoção, bem-estar, autoestima. Pode colocar bastante, mas que seja bem relacionado, tá? Beleza, coloquei quantos que eu achei aqui interessante. Aí que eu venho aqui, ó, na parte da idade aqui, você vem, que idade normalmente um profissional se forma? A partir dos 24, 25 anos. Então sempre coloca aqui 24 anos até uns 44 é o período que o cara está empreendendo ali, né? Aí eu deixo aqui, ó, usar como sugestão. Eu tô falando para a inteligência do Facebook, ó, usa sua inteligência, porém usa a minha sugestão, que a idade é de 24 a 44, por favor. E coloca o direcionamento aqui, é uma sugestão. E aí ele vai conseguir, vai ajudar a inteligência do Facebook, né? Deu um público muito grande aqui, de 62 milhões de pessoas, mas ele vai filtrando. Por isso que o quê? Quando é uma campanha muito nova, ela não dá resultado muito nisso, porque é muita gente para ele testando o público. Né? Então, por isso você precisa de um criativo que fale com o público, dá uma direcionada aqui e esperar um tempo, tá? Não adianta você querer acelerar, amanhã já vai ter resultado. Não, tem que esperar pelo menos uns 10 dias, tá? Então, beleza. Aqui, deixou. Agora a gente vem na parte do anúncio. Agora é a parte mais importante, onde a gente vai... Vou colocar aqui o anúncio 01. Aqui ele já puxou meu perfil, ó, do Facebook, minha conta do Instagram. Aqui ele pede para colocar uma URL. Você pode colocar, exemplo, o seu Instagram, se você quiser, ou o link do WhatsApp. Vou compartilhar essa guia com você aqui, ó. Você coloca assim, ó, gerador de link WhatsApp. Aí pode ser, deixa eu ver aqui. Pode ser esse aqui, ó, esse Chat Pro. Aí você coloca aqui o telefone. Por exemplo, gostaria de saber sobre a contabilidade para psicólogos. Gera o link. Aí eu copio, porque às vezes a pessoa não clica no formulário, ela clica no link do anúncio, e aí ela já vem direto para o seu WhatsApp. Beleza? Coloca aqui. Aí o formulário, eu tenho vários aqui que eu já criei, né? Eu vou criar um do zero com vocês. Então, exemplo, eu vou duplicar isso aqui, ó. Aí como é que é? Essa vai ser... Ah, tá. Não tá compartilhado. Compartilhar essa aqui. Desculpa, gente. Eu vou voltar do zero aqui, ó. Por exemplo, eu gerei o link lá eu gerei o link do WhatsApp. Ó, tô aqui na parte do anúncio. Voltei. Aí tá aqui meu perfil do Instagram. A URL que eu falei para vocês, eu peguei lá, copiei o link, colei aqui o link do WhatsApp, tá? Ele fala site. Aí você vem aqui a opção de criar formulário. Eu vou duplicar um formulário meu, só para agilizar, mas você poderia clicar em criar do zero, tá? Então, o formulário, ele funciona assim. Então, exemplo, qual que é o título? Qual que é o tipo de formulário? Então, você vai colocar aqui, exemplo, lead psicólogo. Aí ele tem aqui o objetivo, mais volume ou maior intenção? Mais volume, tá? Que é o mais intenção, a pessoa tem que verificar o código do número, então você acaba perdendo o lead. Então você coloca mais volume, que a pessoa só preenche e envia, tá? Beleza, você vem aqui na parte de apresentação. Aqui você pode colocar uma imagem sua, alguma coisa aqui. No caso, eu coloquei uma imagem minha aqui, viajando, mas pode ser uma imagem sua profissional, né?
Beleza. Aqui vem na parte do título, que é essa parte aqui, ó, consultoria tributária gratuita. Então você vai colocar ali, consultoria tributária gratuita para psicólogo. Beleza, consultoria gratuita para psicólogo. E aqui é o texto que fica aqui, ó. Esse texto aqui tem que ser muito bem feito, porque tem que fazer a pessoa querer preencher. Então, exemplo aqui, ó, preencha abaixo para a nossa contabilidade especialista em dropship, que é uma campanha que eu estava rodando, mas você pode colocar especialista em psicologia, psicólogos. Analisar a sua operação e verificar se seus impostos estão sendo calculados de forma correta. Após o envio, entraremos em contato. Então tem que se eles vai ganhar uma sessão gratuita, por que que eu falo? Você não pode falar assim, ah, contrate minha contabilidade. Não faz sentido. Ele tem que entender que você vai analisar, que ele ganhou uma consultoria, que ele ganhou uma reunião gratuita onde você vai analisar o negócio dele. Então, ele vai preencher. Agora, se ele não for ganhar nada, só para vender direto, for assim, preencha aqui que vamos entrar em contato se você quiser saber sobre a nossa contabilidade. Ele não vai preencher. Então, aqui você vai usar o título e aqui você vai colocar uma descrição relacionada a sua aí. Então, aí você pausa o vídeo, né? Depois você preenche aqui. Agora vem a parte das perguntas. As perguntas, por que, esse tipo de campanha qualifica mais a pessoa? Porque já vem aqui, ó. Você já tem operação há quanto tempo? A pessoa tem que ir preenchendo. Qual é o seu faturamento médio? Entendeu? Então, exemplo aqui, ó, qual é o seu faturamento? Você fatura 10 mil por mês, de 10 a 30, de 30 a 70, acima de 100, ainda não comecei. Como é que está o seu estoque? Somente da China, do Brasil? Você já tem CNPJ ativo? Sim, não? Você emite algum documento fiscal? Qual? Você tem interesse em trocar de contabilidade? Sim ou não? Então, quer dizer, você já vai qualificando o lead. De acordo com a resposta que ele dá aqui, você já vai entrar em contato ou não, beleza? Você não vai perder tempo. Exemplo aqui, poderia ser assim, exemplo, você é psicólogo, já tem CNPJ, sim ou não? Aí no caso, não. No caso, esse seu CNPJ, ele está em qual regime tributário? Simples nacional, lucro presumido? Você já tem contador? Você fatura quantos mil por mês? Quer dizer, você já vai entendendo qual que é o nível do lead, entendeu? E aí vem aqui na parte final, você tem que cadastrar uma política de privacidade. Como é que funciona? Senão o Facebook não deixa você anunciar. Então você vem aqui, eu vou compartilhar a tela com você. Você coloca assim, ó, gerador de políticas de privacidade. Escreve no Google. Esse primeiro site aqui, ó, você vem, aí você coloca aqui o nome do seu Instagram, exemplo, no meu aqui, @contador Aldo Dias. Você pode colocar o link do seu Instagram e ele vai gerar. Ele gerou essa política. Essa política você vem aqui, copia ela, tá? Vou abrir uma outra aba aqui. Deixa eu voltar aqui e compartilhar. Sem querer eu apertei, tá? Compartilhar aqui, ó. Exemplo, vem aqui no meu Google Docs, clico no mais um documento, colo a política de privacidade, tá vendo? Escrevo aqui e vem aqui em compartilhar qualquer pessoa com o link. Você não precisa ter um site de política, você só tem que ter esse documento no Word. Aí copia o link, vem aqui e cola o seu link do Google Docs, tá? E aí você vem aqui na parte de encerramento. Aí você coloca ali, formulário enviado com sucesso, quando a pessoa enviar. Recebemos os seus dados, vou analisar, vou entrar em contato. E aqui você pode colocar o link do WhatsApp direto, para a pessoa vir falar com você depois que ela preencher, se ela quiser. Falar com o contador Aldo Dias no WhatsApp agora. Ele pode vir falar direto se ele quiser. Tá? Então, aqui no tipo de formulário, aqui nas perguntas, ó, vai ter as perguntas e vai ter as perguntas que eu não falei, ó, que é o nome, e-mail e telefone para você entrar em contato. Então, ele vai responder as perguntas, vai deixar os dados e ele vem aqui na parte do encerramento. Aí você vai receber um aviso ali no Instagram e também aqui vou mostrar onde que você recebe, avisando que que o lead preencheu, tá? O lead preencheu e você pode entrar em contato e aí você vai analisando, tá? Essa é uma forma
de qualificar muito mais o lead. Por quê? Porque você vai analisar antes de entrar em contato, você não vai ter aquele fluxo de mensagem. Porque, por exemplo, se você rodar a campanha de mensagem no WhatsApp, pode ser que uma mensagem vai sair R$ 5. Então, quer dizer, eu tenho um monte de mensagem. Só que assim, eu já tive muita campanha de objetivo de mensagem e vinha muito serviço extra. Vinha, tipo assim, MEI querendo abrir MEI, MEI querendo transformar, vinha outros profissionais querendo saber, porque ele via que era contador, vinha falar. Então, também não deixa de ser interessante ter a campanha. Só que aí você tem que testar se o WhatsApp é melhor para você ou se o formulário. Para mim, por conta da minha demanda, né, eu prefiro a minha equipe entrar em contato do que ficar tendo muita mensagem no WhatsApp. Mas tem que testar os dois, tá, gente? Testa os dois, testa o WhatsApp e testa o lead, tá? Então vamos lá. Então, vamos dizer que a gente fez aqui, você vai aqui criar formulário. Ele vai vir aqui, ó, vai ficar aqui, ó, lead psicólogo, e aí agora só falta o anúncio, tá? O criativo. Então a gente vem aqui, ó, mídia, adicionar vídeo. Vou pegar um vídeo aqui de exemplo. Por exemplo, aqui, criativo de dropship. Vou avançar, ele vai aparecer aqui, ó. Então tá aqui o vídeo, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir aí. Se você trabalha com dropship, assista esse vídeo. Eu tenho certeza que você está pagando imposto a mais que deveria pagar, porque 90% dos dropshippers estão sendo tributados errado e isso custa muito dinheiro todo mês para você. Então, se você vende pela Shopify e usa estoque do Brasil ou na China, preste bastante atenção. A maioria das contabilidades não entende a tributação de dropship. Muitos dropship emitem documento errado e quase sempre o regime tributário não é o ideal para esse modelo de negócio. O resultado, você paga mais imposto do que deveria estar pagando, no seu CNPJ corre muito risco. Por isso eu estou liberando uma consultoria gratuita, onde que eu vou analisar a sua operação. Nela eu vou analisar se seus impostos estão sendo pagos da maneira correta, se o regime tributário é o regime ideal para a sua operação, se você está emitindo nota de forma correta e se existe risco, né, na sua operação. Então, se você trabalha com dropship e quer pagar menos impostos de 100% legal, preencha agora esse formulário que a minha contabilidade vai entrar em contato com você para a gente marcar uma call para analisar a sua operação. Vocês conseguiram ouvir o áudio do criativo? Escreve aqui no chat rapidão, se sim, se deu para ouvir, só para vocês terem noção como é que é o criativo. Sim, beleza, era só o objetivo. Então, quer dizer, você viu, o criativo ele usa o método AIDA, ele gera atenção, né? Tem um gancho, tem o interesse, o desejo, o CTA é a ação. Preencha agora o formulário, beleza? Então tá. Então era só publicar e deixar rodar essa campanha. Agora vamos dizer que o objetivo agora seja mensagem no WhatsApp. Como é que seria essa campanha? Tá? Eu vou fazer do zero, eu vou descartar essa aqui, vou fazer uma do zero para vocês verem. Tá? Então a gente aprendeu a fazer a de lead. Então vem aqui, criar, só que a gente só vai mudar o objetivo aqui, ó. A gente vai deixar o objetivo em engajamento. Tá? Continua. A campanha de engajamento manual, tá? Aí deixa aqui, né? Engajamento. Igual eu falei para vocês, vem muita gente, outros profissionais, vem MEI, vem comércio no WhatsApp, porque vê que é contador e manda mensagem. Então, pode ser que você feche outro lead. Não é que seja ruim o WhatsApp, é que é muita mensagem. Mas para quem está com pouco movimento, pouco cliente, vale a pena. Então, mensagem no Zap. Só o nome para você saber o que é, tá? Aí a gente coloca a data aqui, né, para a gente saber. Vai começar a rodar amanhã, 20/11. Aqui no conjunto a gente vai colocar aberto mais interesses para ajudar a ferramenta a achar. Qual que é o destino aqui, ó? Destino, mensagem. E aí, aonde que eu quero que ele manda mensagem? No meu Instagram e no meu WhatsApp, tá? Eu não quero que manda mensagem no Messenger, tá? O lead tem a opção de mandar no Instagram ou no WhatsApp. E é bom você ficar cuidando, tá? Seu WhatsApp, seu Instagram, se você deixar. Porque às vezes fica lá no arquivado e você acaba não vendo. Mas eu vou tirar aqui, vou deixar só no WhatsApp. E aí só vai vir no WhatsApp, beleza? A gente vem aqui. Eu recomendo uns R$ 35 por dia, mas aí vai depender do quanto você tem, né, de dinheiro. Sempre no outro dia, às meia-noite. Ele vai ter o tempo inteirinho para gastar os 35, tá? Então aqui, ó,
Mesma coisa, a gente coloca aqui, ó, mudar para configurações original. E aqui a gente consegue segmentar mais. Então, sempre recomendo você colocar ali uma idade de 24, 25, e para não rodar, e também não aparecer para os velhinhos, porque senão eles ficam mandando mensagem. Então, até uns 44, 45 anos. Pode ser que tenha gente querendo trocar de computador mais velho, né? Então, talvez até uns 50 anos, beleza. Ou até uns 54, né? Pode ser que tenha empresários aí, tá? Mas você pode segmentar também para todos os gêneros. Na outra eu não falei, mas você pode segmentar só, se o seu público for só mulher, no caso, né, psicóloga, 90% é mulher. Então vale a pena rodar só para mulher. Mas tem homem também. Você pode deixar todos. O próprio Meta, né? O próprio o Facebook, Instagram, ele vai procurar essas pessoas para você, tá? Ele vai testar. Então, beleza. Aí vem aqui na parte de interesse, igual eu falei, a gente vai colocar aqui psicólogo. Gente, mas você pode colocar, por exemplo, se o seu nicho for engenheiro, se o seu nicho for qualquer nicho, advogado, você vai colocar o interesse do público, tá? Para ajudar a inteligência a ficar mais inteligente. Então, beleza. Vou colocar 2. Você poderia colocar 20 aqui, tá? Não tem problema. Quanto mais, melhor. Tem gente que fala, tem que ser só um. Não, quanto mais, melhor. Porque quanto maior o público, mais fácil vai ser ele achar uma fatia ali que vai fazer sentido para você. Beleza, é só isso. Então, preenche aqui, deixa o WhatsApp somente, o valor, rodar no outro dia e a idade e o interesse. Agora a gente vai para o anúncio, tá? O anúncio você vai ter que gravar com CTA no final, falando, fale comigo no WhatsApp. Lembre disso. Sempre, quando é objetivo de mensagem no WhatsApp, o CTA tem que ser, fale comigo no WhatsApp. E quando é de cadastro, preencha agora o formulário, preencha agora o cadastro. No final do seu vídeo tem que falar para o público. E lembrando, o anúncio tem que ser no máximo de 1 minuto. Não pode ser mais que isso. Então você tem que gravar, pode ser de 30 segundos, 40, até 1 minuto faz sentido. Mais que isso a pessoa não vê, tá? Mesma coisa, você vai colocar aqui o seu perfil do Facebook, do Instagram. Aqui você poderia usar um post existente, você poderia pegar lá do seu perfil para anunciar, que eu falei para vocês, que é uma ideia, ou criar do zero. Aí você vem aqui, né? Você vai adicionar o vídeo, eu vou adicionar o mesmo vídeo, tá? Só para a gente preencher aqui até o final. Aldo, eu posso usar a imagem? Pode, mas, cara, o vídeo ele que mais converte, tá? O vídeo ele converte muito mais do que a imagem. Por quê? Porque a pessoa vê você falando, vê você se comunicando, ela presta mais atenção do que a imagem. Mas você pode testar, você pode fazer as imagens, a arte ali, né? Com a copy, usando aquelas estratégias do método AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, fazer o criativo bonitinho e testar a imagem também. A mesma coisa que você vai subir. Por que eu não estou colocando descrição aqui? Porque como o vídeo já fala tudo, não tem por que eu colocar uma descrição aqui, mas você poderia colocar, né? Clique agora, não saiba mais. Você poderia colocar, mas como é vídeo, né? A pessoa só vê o vídeo e já clica. Agora, se fosse uma imagem, faz sentido você colocar uma descriçãozinha ali para complementar, tá? Você pode vir no próprio chat GPT e falar para ele, gere a descrição do texto, ele vai gerar para você, beleza? Então, você vai e publica, tá? Você vai, publica e vai deixar rodar. E aí você vai vir analisar as métricas. Eu vou falar das métricas agora, tá? Para a gente entender como é que tá, qual é o momento de desistir desse anúncio, qual é o momento de não desistir desse anúncio, vale a pena esperar um pouco mais, ou vale a pena sair, tá? Então, eu vou mostrar essa campanha aqui para vocês entenderem. Deixa eu só falar com um negocinho com vocês rapidinho. E eu já volto lá para a gente analisar as métricas, tá? Analisar e vocês entenderem se vale a pena construir, continuar, né? Ou se não vale a pena. Então, assim, agora que eu te mostrei, né, como que cria campanha, eu vou voltar lá e vou terminar esse assunto, tá? Para a gente finalizar a nossa aula. Mas presta atenção, 70% do resultado não está no anúncio. O anúncio ele só funciona quando você já tem um funil bem feito. Você precisa ter a oferta muito bem feita. Como é que seria o funil? É toda a sua rede social com bio bem feita, com nicho, persona, toda a estratégia de conteúdo. Se você não tiver isso, não vai ter resultado o anúncio. Depois disso, você precisa ter o quê?
a oferta muito bem feita. O que é a oferta? É o seu preço, literalmente, né, toda a estrutura ali de, mandei para o cliente quanto que custa para abrir, então serviço de abertura, o valor da taxa, o valor do certificado. Agora eu vou falar a parte dos honorários, das mensalidades, então tem que ter ali uma estrutura de valor, escada, né, o cliente fatura até 5 mil por mês, você cobra quanto? Fatura até 10 mil por mês, você vai cobrar quanto? 20, 30, seu preço vai subindo. Tem que registrar funcionário, aumenta o valor, tem 13º, não pagou as guias no dia, você vai lá e vai cobrar o recálculo. Isso aí é contabilidade digital, isso aí é você conseguir escalar a sua contabilidade para outro nível. Depois que você conseguiu isso, você tem que ter literalmente saber usar a reunião, tá? Jogar a pessoa para a reunião, porque na reunião a gente vai ter contato com a pessoa e você vai conseguir utilizar o script de venda. O que é o script de venda? É o roteiro, onde você vai falar ali, gerar autoridade para o cliente, falar que você é um contador especialista no segmento, falar que você atende esse segmento, que bom que ele te procurou, porque quando você está com um problema no coração, você procura um cardiologista, não procura um clínico geral. Então, você, psicólogo, procurou uma contabilidade especialista no seu segmento. Você gerou autoridade para o lead. Aí vem a parte, toda a estrutura do script, que é o quê? Gerar autoridade, explicar regime tributário, explicar tipo de empresa, explicar taxas de serviço de abertura, explicar como é que funciona a mensalidade, os seus valores, entendeu? Toda um script para você conseguir vender e vender isso de forma automática. Hoje eu tenho automação que está tudo gravado nos meus áudios, eu dou um play e as automações vão enviando isso de forma automática, eu consigo vender e atender muita gente, né? Muito mais pessoas e conseguir fechar mais cliente para entrar para o meu escritório. Se você tem isso, o tráfego vira uma máquina de vendas. Por quê? Porque vai trazer leads qualificados, você vai otimizar as reuniões, você já vai falar com quem realmente vale a pena e você não tem prejuízo, tá? Então, você precisa, isso aí vai criar o quê? Vai criar a necessidade, né? O seu funil ele vai ter a necessidade de gente sempre chegando e você conseguir jogar essas pessoas topo de funil, meio de funil e fazer vendas. Todo dia vai ter orçamentos. Você vai fechar cliente todo dia? Pode ser que não. Mas se você tiver todo dia ali 4, 5 orçamentos, às vezes 10 orçamentos, você vai fechar sempre um cliente todo dia para o seu escritório. Hoje eu fecho em média 3 empresas por semana. Consigo, né, abrir 3 empresas novas. Por quê? Porque eu tenho todo esse funil de marketing de conteúdo orgânico e o orgânico vai trazendo gente e eu potencializo com o pago. E eu tenho todo um funil bem feito e vai trazendo resultado cada vez mais, tá? Então é por isso que eu ensino tráfego pago dentro do meu método Flores, tá? Esse meu método, ele ensina toda a estratégia de funil, ele ensina toda a estratégia de oferta, ele ensina reunião, ele ensina escala, ele ensina o sistema para você escalar. Como é que você vai escalar uma contabilidade digital? Ter 20, 30, 40, 100 empresas, você precisa de sistema, você precisa de automação, precisa ter menos mão de obra, né, humana e mais mão de obra digitais, onde você consegue pagar pelas automações baratinho e a automação consegue fazer muita coisa para você, tá? Então, esse sistema, ele vai fazer você captar cliente toda semana, tá? Ele é curto, direto e direto ao ponto, tá? Então, assim, galera, se você quiser a minha ajuda, né, para montar a máquina de captação completa, tá? No seu funil aí, a gente criar junto com você, funil, todo o seu funil nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, criar seu script de venda, criar sua oferta, aprender tráfego pago junto comigo, analisar todas as campanhas, tudo organizado, me chama no WhatsApp, depois que terminar essa reunião, eu vou continuar a aula, vou voltar, tá? Vocês me chamam no WhatsApp para me explicar como é que funciona a minha mentoria. Por que eu vendo mentoria e não vendo curso? Porque a mentoria eu faço junto com você, porque você sozinho, você não vai conseguir ter resultado. Agora, junto comigo, a pessoa que tem experiência, que está no mercado todo dia, que vive de contabilidade, eu tenho autoridade para te ajudar e fazer você ter resultado. Então, se você quer acelerar, quer ter previsão e não ficar perdendo tempo, quer literalmente comprar, né, o meu conhecimento para ajudar a acelerar o seu negócio, me manda mensagem depois dessa aula. Eu vou te explicar as mentorias, os meus pacotes, os meus valores e vou acompanhar, vou fazer você ter resultado, tá? Então, lembre-se, tráfego, ele é o combustível, mas o motor é o sistema, é todo o funil, tá? Então, vamos voltar aqui para a aula para a gente finalizar as partes das métricas. E quem tiver interesse sobre a mentoria, vem falar comigo, porque, por enquanto, ainda é individual, tá? Voltei aqui pro Facebook. Então, por exemplo, estou com essa campanha aqui ó, de leads, tá? Eu estou rodando para psicólogo.
Então, vai ter gente, ó, vou fazer o seguinte, depois que terminar a aula, terminar o conteúdo aqui, alguém tiver alguma dúvida específica sobre o Facebook, quiser conversar, a gente conversa um pouquinho, tá? A gente conversa um pouquinho antes de eu sair, a gente pode conversar para ajudar vocês a tirar alguma dúvida específica. Se algo que eu falei aqui não ficou claro, eu vou responder. Então, terminou, a gente vai ter esse tempinho para a gente conversar. Então, beleza, a gente está aqui. Exemplo, o lead mandou mensagem. Como é que eu vejo, né? Então, você vem aqui, ó. Você clica aqui na todas as ferramentas, ó. Ele vai ter a opção aqui, ó, de forma, ó, tá aqui, deixa eu ver, calma aí. Acabei de ver ele, gente. Central do lead. Formulário instantâneo. Aqui, ó, central do lead, tá? Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem como é que vem o lead preenchido. Não, permitir. Por exemplo, aqui, ó. Esse Marcelo preencheu meu formulário. Ó, como é que vem aqui escrito, ó. Você é psicólogo? Aí eu coloquei que eu tô rodando para dois públicos, psicólogo e nutricionista, tá? Então ele colocou psicólogo. Você já tem CNPJ? Não. Você já possui CNPJ? Qual é o regime atual? Simples Nacional. Você está buscando o que no momento? Abrir o CNPJ da forma correta. Como você realiza seus atendimentos online? Qual que é o seu faturamento? De 5 a 10 mil. Nome Marcelo e o telefone, tá? Então, quer dizer, o lead já vem bem filtrado, né? Então, aqui você consegue pegar leads bem qualificados, tá? Só que não gera tanta demanda igual o WhatsApp. O WhatsApp vai bombar de gente mandando mensagem. Ali, naquele meio de tanta gente, vem gente ali boa. Só que esse é o problema, né? Você tem que filtrar muito ali, beleza? Mas testa as duas, tá? Então vamos lá, vamos voltar rapidinho só para a gente analisar a métrica e a gente finaliza. Voltei aqui no gerenciador, vamos aqui na campanha de leads. E aqui você tem que vir aqui, ó, analisar sempre isso aqui, ó. Ó. O custo por clique tá barato, ó. Tá 69 centavos. Então, se o custo por clique tiver até 1,50, vale a pena deixar. E o CTR do anúncio está 8,59, está chamando muita atenção. Muita gente está vendo o anúncio e clicando. Só que é um filtro, né? Que a pessoa tem que preencher um formulário. Então você acaba perdendo ali um pouco as pessoas. Mas faz parte, é normal. E aí, né? Acontece o cadastro. Então, teve 37 pessoas clicou e apenas 5 preencheu o formulário, beleza? Só que isso aqui, com o tempo, vai melhorando esse valor, tá? Quanto mais tempo vai rodando, mais tempo a inteligência vai. Mas se você chegar aqui e se o custo por clique tiver 3, 4 reais, você rodou o primeiro dia, rodou o segundo, no terceiro dia tiver 3, 4 reais, larga a mão. É o criativo que não tá bom. Tem que fazer outro criativo, testar outros, tá? Então, jogo de anúncio é sempre teste, teste, teste. Fez, não deu bom, testa. Fez, não deu bom, testa.